Agora a gente vai ver as operações entre conjuntos. Com os números a gente faz algumas operações, de mais, de menos, de vezes, dividido e assim por diante. Com os conjuntos a gente também tem operações. Não serão as mesmas, mas existem operações entre conjuntos. A primeira operação que a gente vai estudar dos conjuntos é a união, ou também chamada de reunião. No nosso exemplo, a gente tem o conjunto A e o conjunto B. O que seria a união desses dois conjuntos? A união B. Esse símbolo de U é o símbolo da união. Então, para fazer a união dos conjuntos, a gente escreve todos os elementos juntos. Então, eu tenho menos 5, menos 3, 0 e 2, e eu vou colocar no mesmo conjunto o 5 negativo, o menos 4, o menos 2, 0, 1 e 2. Preciso repetir esses números? Não preciso. E sempre que for possível a gente vai escrever eles em ordem. Como no caso dos números a gente vai escrever na ordem crescente, do menor para o maior. Se a gente tiver letras, a gente vai escrever na forma alfabética. A, B, C e assim por diante. Na segunda operação que a gente tem é a intersecção. O que seria a intersecção? Para facilitar, é mais fácil a gente fazer um desenho. Então, a gente vai fazer o conjunto A, todos os elementos que estão no conjunto A, o menos 5, o menos 3, o 0 e o 2. E o conjunto B tem o menos 5, o menos 4, o menos 2, o 0, 1 e 2. E aí, aqui no meio, nesse espacinho, é o que a gente chama de intersecção, que é onde a gente escreve os elementos que estão no A e também estão no B. São os elementos que repetem nos dois. Então, a intersecção nada mais é do que os elementos que estão repetindo nos conjuntos. Nesse caso, então, a intersecção vai ser o menos 5, o 0 e o 2. E o símbolo da intersecção é o U virado para baixo. A terceira operação entre conjuntos é a diferença. O que significa diferença? Eu posso fazer tanto A menos B quanto B menos A. Como que eu faço isso? Se a gente fizer um diagrama, um desenho, facilita bastante. É mais fácil de enxergar assim. Quando a operação é A menos B, isso quer dizer que eu quero todo o conjunto A, mas tirando a parte do B. Ou seja, o que sobra se eu pegar só a parte do A? Sobra só o menos 3. Então, essa é a minha resposta para A menos B. Agora, eu posso fazer também B menos A, que aí significa que eu quero só os elementos que estão no B, tirando os que estão no A, inclusive a intersecção. Então, o que sobrou? Menos 4, menos 2 e 1. Agora vamos ver mais um exemplo de operações com conjunto, só que agora mais de uma operação na mesma expressão. Então eu tenho três conjuntos, o A, B e o C, e me pede para fazer A, intersecção B e união C. Nesse caso eu tenho um parêntese. Então, assim como nas expressões numéricas, a gente começa resolvendo pelos parênteses primeiro. Para facilitar, eu fiz um diagrama do A e do B, para ver qual que era a intersecção deles. Então, a intersecção são aqueles elementos que estão repetidos nos dois conjuntos, que nesse caso é o 4, 5 e o 6. Então, a minha primeira resposta é o 4, 5 e o 6. Agora, isso eu tenho que unir ao conjunto C. Então, eu tenho que colocar num elemento só os elementos do C, mais esses elementos que já estão aqui. Se algum deles estiver repetindo, eu não preciso repetir, escrevo só uma vez. E eu coloquei eles na ordem crescente. Então, o 0, 3, que são do C, o 4, o 5 e o 6, 9 e 10. Então todo este conjunto é a nossa resposta. Muito bem, agora a gente vai resolver um problema envolvendo conjuntos. Tá? Esses problemas são muito comuns em provas de seleção como concursos. Então, é fundamental que a gente saiba resolver esse tipo de questão. No nosso problema, então, a gente tem o seguinte. Dos 650 alunos matriculados em uma escola de idiomas, sabe-se que 420 cursam inglês,
134 cursam espanhol e 150 não cursam inglês nem espanhol. Determine o número de alunos que cursam inglês ou espanhol. Como que eu vou resolver um problema desses com tantas perguntas? Porque depois ainda tem outras. Primeiro a gente organiza o nosso problema, as nossas informações. A gente tem que o total é 650, ou seja, o nosso conjunto universo é 650, por isso o aqui. As pessoas que gostam, que fazem inglês, são 420 e espanhol 134. E a gente ainda tem que 150 pessoas não fazem nem inglês nem espanhol. Então elas vão estar fora desse círculo aqui. Porque nesse espaço vão só as pessoas de inglês, nesse espaço vão só as pessoas de espanhol e aqui no meio vão as pessoas que fazem as duas disciplinas, porque isso também é possível. Então, para começar, a gente vai pensar primeiro quantas pessoas não fazem nenhum curso. A gente tem essa informação, que são 150, não fazem nem inglês nem espanhol. Tirando esses 150 dos 650, com quantos a gente fica? Sabendo que 150 pessoas não fazem nem inglês nem espanhol, a gente tem dessas 150 pessoas, tirando 150, sobram 500. 500 pessoas fazem algum desses cursos, ou os dois. Quantas pessoas fazem as duas disciplinas? Como é que eu vou descobrir isso? Bom, vamos pensar. Aqui tem 500 pessoas que fazem algum curso ou os dois. Se a gente fizer a soma de 420 com 134, a soma é maior do que 500. Então, a gente precisa descobrir quanto maior do que 500 é. Esse número excedente é a quantidade de pessoas que fazem dois cursos juntos. Então, para saber quantas pessoas fazem os dois cursos, a gente vai pegar a soma das pessoas que fazem inglês e espanhol. E a gente vai verificar que vai dar 554. Só que 554 é maior do que a quantidade de pessoas que fazem curso. A gente viu antes que são 500 pessoas. Então quer dizer que sobraram 54 pessoas, ou seja, o excedente é 54. Isso significa que 54 pessoas fazem os dois cursos. Sendo assim, esses números que a gente tem no problema de 420 e 134, eles já estão englobando o número 54. Então a gente tem que mudar. Como o 54 faz parte dos dois conjuntos, o número 420 deve ser reescrito. Por quê? Porque o 54 já está dentro do 420. Então eu preciso fazer uma diferença aí para ver quantos de fato fazem só inglês, por exemplo, ou só espanhol. E aí então a gente faz 420 menos 54 e a gente tem a quantidade de pessoas que só fazem o curso de inglês. E a mesma coisa para o 134. E a gente vai descobrir só a quantidade que fazem espanhol.